Se você é novo por aqui, eu vou me apresentar. O meu nome é Denise, eu sou artesã aqui no ateliê Coração Artista. Se você é como eu, que ama artesanato e não quer ficar por fora das novidades do mercado, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque toda semana tem um vídeo colocado com muito carinho, dando uma dica valiosa para você crescer no mundo da arte em feltro. Vem comigo? Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente faz aqui no ateliê os nossos queridos santinhos. Muitas colegas pediram aqui, então a gente vai ensinar. Ó, eu vou ensinar para vocês a fazer a base dos santinhos, por isso eu coloquei aqui no molde, ó, santinhos base. Por quê? São duas folhas, tá, gente? Ó, uma folha de duas e aqui a folha 2 de 2. Como vocês podem ver aqui nesse molde, vocês vão encontrar o corpo, o pé, a sandália, o fundo do corpo, dois modelinhos de braços. Por quê? Porque se a santinha tiver só o tercinho na mão, você coloca um. Se tiver segurando um bebê, você coloca o outro. Vai de acordo com o santinho. Aqui no cabelo também eu coloquei um cabelo, o número 2 é mais feminino e um cabelo número 1 é mais masculino. E a cabeça é a mesma para todos. Coloquei também aqui na observação, ó, com essa base dá para fazer qualquer santinho, porque o que vai variar são as cores e os adornos, a roupa, né? De acordo com cada santinho usa a sua vestimenta. E coloquei aqui uma outra observação. Se você quiser fazer criança, é só imprimir o molde Santinhos Criança Base, que você vai encontrar também lá na página Coração Artista, no Facebook. Tem um álbum inteirinho de moldes de peças religiosas. Vocês vão encontrar lá esse molde. Lembrando que é sempre a folha, tá, gente? Ó, uma folha A4, você vai imprimir do tamanho da folha. Aqui, os santinhos, criança, base, é apenas uma folha. Como vocês podem ver, vocês vão encontrar o corpo, a cabeça, o pé, o braço, o fundo do corpo, a sandália, que é uma parte em EVA, uma parte em feltro, e umas tiras para a gente fazer o contorno da sandália. E o cabelinho eu coloquei só um, porque geralmente criança é um modelo só. Se for menina, você coloca uma trancinha, um rabinho para complementar. Então, vou falar mais uma vez, lembrando que vocês vão encontrar esse molde totalmente gratuito na página Coração Artista no Facebook. Em troca, eu só peço que você se inscreva aqui no canal, curta a página, siga lá no Instagram para ver tudo que a gente faz, acompanhar com a gente todos os momentos. E toda segunda tem um vídeo desse aqui no canal. E eu coloco o link lá no Instagram para você vir direto pro vídeo, tá? Então, vamos lá começar. Aqui, como vocês podem ver, eu já risquei o molde. Nesse videozinho de hoje aqui, que eu sempre aproveito o vídeo para fazer quando eu tô fazendo alguma peça. Eu estou fazendo nesse vídeo aqui o São Marcelino Champagnat. Ele é um santinho que vem acompanhado de duas crianças. Então, aqui eu vou poder mostrar para vocês o santinho grande, ó, vocês podem ver o risco do santinho grande aqui em cima. E aqui, ó, temos o risco de duas crianças. É a mesma coisa, o jeito de fazer é o mesmo, o que vai mudar é só o tamanho. Então, para começar, a gente vai riscar a peça na cor, né, do corpo e vamos costurar isso aqui tudo à máquina. Esses momentos de costurar a máquina e tudo, eu não vou colocar aqui no vídeo para não ficar muito longo. Eu vou costurar isso tudo aqui, que já tá riscado, e já volto para mostrar. Prontinho, meninas, olha, tudo costurado, as nossas pecinhas. Vou mostrar do lado de cá para vocês verem como que fica. Em todas as peças eu deixei uma aberturinha aqui em determinado lugar para virar, menos nos pezinhos. Eu costuro os pezinhos inteiros, ó. E já vou mostrar para vocês uma dica legal pra gente virar esses pezinhos, tá? Vou recortar isso tudo aqui. Para virar, eu utilizo um canudo firme, duro, ó. Uma chave de fenda sem ponta,
Meu marido cerrou aqui pra mim a ponta, ó, como vocês podem ver. E para encher, para facilitar o enchimento, uma chave de fenda com um triângulozinho. Ó, ele cerrou também, tá vendo? Fez uma pontinha aqui para ficar mais fácil para pegar o enchimento. Vou virar aqui, cortar e já mostro para vocês. Prontinho, agora já tá tudo virado. Vou mostrar para vocês a dica de como fazer para virar aquela pecinha que foi costurada inteira. Ó, no caso dos pezinhos, assim como as mãos, né, a gente precisa deixar o dedão para dentro, então a gente vai colocar o pezinho. Vocês podem ver que, ó, eu não risquei espelhado, porque na hora de riscar, às vezes a gente não lembra, então o lado riscado vai ficar para baixo. A gente vai colocar na posição que eles vão ficar e vamos fazer 2 cortezinhos aqui no meio, que é onde a gente vai passar a tira da sandália depois. E quando a gente virar, ele vai ficar certinho, ó, com os dedõezinhos para dentro e os 2 buraquinhos para cima. As cabecinhas já estão aqui, ó, tudo viradinho. Agora eu vou contar uma dica, um segredo essencial nesse momento. Acabou de virar as peças, você precisa fazer, sabe o quê? Passar. A diferença é enorme, eu vou mostrar para vocês, ó. Olha essas 2 cabecinhas, vocês podem ver que tá amassado, né, por causa de mexer para virar, né, para colocar ela para o outro lado. Então eu vou passar uma aqui, eu uso ferro comum, ó, ferro de passar. O meu ferro é a vapor, eu gosto muito, não coloco na temperatura muito alta. Aqui no caso ele tá no médio do vapor, tá no meio mais ou menos. E aí, ó, terminei de passar essa cabecinha. Olha a diferença dessa passada para essa sem passar. É essencial nesse momento, essa é uma dica muito importante. Passe todas as peças e aí a gente vai estar faltando apenas um procedimento para começar a encher. Então, o que a gente precisa fazer antes de começar a encher é contornar com aquele pontinho atrás, que é o que vai embaixo e vai em cima. Olha a parte de trás para vocês terem uma ideia. Contornar as orelhinhas para quando a gente encher, elas ficarem com o formatinho e não ficar estufada. E marcar o rostinho. Você pode marcar nesse momento com a peça vazia ou pode marcar também depois de cheio. Eu prefiro marcar agora porque a gente consegue ver melhor a posição. Para isso, você pode usar o risco do molde ou você pode usar uma forma mais prática que eu já tenho costume de fazer, que é pegar o novelinho de linha, ele dá o tamanho certinho para essas peças que são menores, né? Ó, começa marcando a boca, dá o contorninho, ó, direitinho, com a caneta fantasminha pra gente apagar depois. Aqui no olho, dá certinho a parte de baixo e a parte de cima, que é a sobrancelha, você faz menor. Coloca o outro na mesma posição e faz a mesma coisa. Risca menor o de cima. E aí, depois que você tira aqui, você pode já riscar os cílios. Quando é homem, no caso desses dois, eu gosto de fazer só 3 no canto. E quando é menina ou santinha, né, a gente faz os cílios inteiros para ficar mais feminino. Viram? Dica bacana essa aqui do novelo, né? Agora já tá tudo pronto para encher. Meninas, tudo cheio. Agora nós chegamos na hora de bordar os rostinhos. Como a gente já marcou, né? Vocês podem ver, nós vamos bordar agora. Eu vou usar a linha comum de costura, aquele novelo, mesmo que eu usei para fazer a marcação. Vou colocar um videozinho rápido aqui, só para vocês verem como que a gente vai fazer essa parte.
Pronto, ó, a gente tá com as peças agora todas prontas. E agora eu vim mostrar pra vocês como que a gente faz os dedinhos, ó. Tanto dos pés quanto das mãos. A única diferença é que aqui nas mãos nós temos o dedãozinho separado, ó. Então, a gente faz 3 pontinhos. E aqui no pé, a gente faz 4 pontinhos, ó, pra dar a quantidade certa. Aqui no corpinho também, eu já coloquei o fundo. Eu coloquei um pedacinho de papelão, aqui menor um pouquinho do que o feltro, para ficar firme, e costuro. Aqui na parte de cima eu nem vou fechar, a gente vai enfiar na cabecinha do santinho e costurar pelo pescoço. Já vou mostrar também. Ó, eu deixei uma das mãozinhas aqui para eu fazer para vocês verem como que a gente vai fazer esse ponto. Nesse santinho que eu tô fazendo, eu fiz uma mãozinha que vai ficar mais para baixo e uma que vai ficar dobrada, porque ele segura um livro e uma cruz, se eu não me engano. Então, por isso que tá assim. Aí, a gente tem que tomar cuidado de colocar, ó, na mesma posição para ficar os dedinhos para cima, né? A posição da mãozinha. Então, nós vamos fazer os pontos para cá. Virei ao contrário. Eu começo dando uma entradinha aqui, porque senão o ponto sai. Aí, a gente volta, vira pra frente novamente. Como eu mostrei aqui, ó, nós vamos dar 3 pontinhos. Entrei aqui mais ou menos na altura do dedão. Dou a volta. Enfio lá onde estava o ponto e vou um pouquinho pra frente. Faço o mesmo processo, ó, dando uma apertadinha na linha. Vou atrás e volto um pouquinho pra frente. Vou fazer mais um dedinho. Por isso que essa parte aqui da mão é mais retinha, pra hora que a gente for fazer esses pontinhos, ó, dá certo. Agora, aqui no último, eu volto nele, onde eu finalizei, volto de novo pra parte de trás, ó. Agora, a gente já tá com os 3 dedinhos, 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que a gente tem esse separado. Então, a gente pode arrematar essa costura aqui na parte de trás. Geralmente, as mãozinhas dos santinhos, elas sempre seguram alguma coisa ou estão juntas. Então, essa parte de trás não aparece. Tá aqui, ó, prontas as 2 mãozinhas na posição. Aqui nos pezinhos, vocês vão fazer a mesma coisa, só que 4 pontinhos, ó. Deu para entender? É isso. Aqui nós já temos as cabecinhas bordadas, os rostinhos, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês o efeito da caneta fantasminha. Para quem ainda não conhece, é um ótimo investimento. Vocês podem ver que, ó, tá todo marcadinho aqui, onde eu risquei. Eu tô com meu ferro quente. Eu vou só encostar ele aqui em cima desse bordado e olha a diferença desse para esse, que já tá apagado, ó, o de cá tá apagado. Aqui vocês podem ainda ver os risquinhos de caneta, já dá uma mudada. Então, a caneta fantasminha é uma peça que vale muito a pena ter aí no ateliê, tá? Agora, eu não lembrei de falar antes, vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês estão vendo que eu fiz a cabecinha sem cabelo. Porque neste caso desse santinho que eu estou fazendo, eu quero colocar um cabelinho aqui sobreposto. Então, eu não coloquei cabelo nessas cabecinhas. Mas, se você for fazer aquele cabelinho tradicional, você já tem que colocar o cabelo antes de costurar. Ó, vou mostrar aqui um santinho, que ele tem a carequinha, só esse cabelinho em volta. Então, eu fiz dessa forma, ó, eu não coloquei o cabelo, estão vendo, ó? Não fiz o ponto sair pra cá, nenhuma costura, pra não ficar feio o acabamento. E depois, eu só sobrepus este cabelinho. Se eu for fazer o cabelo tradicional, tipo aqui, ó, desse outro santinho, Sagrado Coração de Jesus, eu já coloquei, ó, já coloquei o cabelinho todo por dentro da costura, ou então você costura fora da cabeça e sobrepõe aqui, como este, certo? Agora, para a gente fazer as sandálias, nós vamos precisar de EVA, ó, eu uso aquele EVA mais grossinho.
Não sei falar, gente, a espessura, mas é o mais grossinho, ó, não é aquele comum de papelaria, é um pouquinho maior. E aí, a gente precisa de um risco de feltro, um pouquinho, ó, meio centímetro maiorzinho. Nós vamos colar esse EVA no meio do feltro. Não precisa passar muita cola, porque ele vai ser totalmente caseado. Ó, é a cola de silicone que eu tô usando aqui, tá? Então, a gente vai colar, ó, fazer um sanduíche com esse EVA no meio. E agora, a gente vai casear à mão. Essa parte não tem jeito de ser na máquina, é a mão mesmo, ó. Tem um aqui já para mostrar para vocês. A gente vai casear essa solinha, esse fundo aqui da sandália. E depois a gente vai começar a montagem, ó. Ó como que já aparece aqui o pezinho. Eu vou terminar todas aqui que eu tô fazendo. E já vem pra gente começar a montagem desses pezinhos com sandálias. Bom, meninas, agora nós vamos partir para a montagem da sandalinha. Ó, nós já estamos com as duas bases caseadas, os dois pezinhos estão prontos. A gente começa colando os pezinhos aqui com essa aberturinha para cima, porque é onde a gente vai colocar a tirinha e depois colar o corpo. Então, essa abertura vai ser coberta, ó. Colei. Nós vamos precisar de 4 tirinhas, 2 para cada. E a gente vai colar aqui, ó, na base dessa abertura, ó. E outra um pouquinho mais para cima, que é pra gente nivelar o pezinho, para ele ficar reto colado aqui nessa partezinha de baixo. A gente sempre trabalha com a cola quente, que é mais rápida, né, ó. Colei aqui. Dá uma puxadinha para esse pé ficar mais fininho, alinhado, mais retinho, que vai facilitar aqui na hora de colar no nosso boneco. Ó, estão vendo que ele ficou aqui, ó, magrinho, não ficou gordo, porque a gente apertou. Não tem problema aparecer o pedacinho do buraco, porque a gente vai colar o corpinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o outro pé. Colei a tirinha, a outra. Agora, a gente cola a parte de baixo. Se você for colocar o seu santinho numa base, no caso desses aqui, que são os 3 juntos, eles têm uma base. Então, a gente não precisa colocar acabamento nesse fundinho aqui do sapato, da sandalinha. Pode deixar assim mesmo. Agora, se você for colocar, o seu santinho não tiver base, ele for só o santinho em pezinho, que funciona também super bem, aí você vem e coloca mais uma camadinha de feltro aqui pra dar acabamento. Então, aí, ó, estamos com os pezinhos prontos. Agora, mais uma dica. Se a roupa do seu santinho ou santinha for fechada, você veste ela aqui primeiro no corpinho, para depois continuar fazendo a montagem, tá? Se for uma roupinha que pode ser aberta, ou dá para abrir atrás, você já pode ir finalizando aqui o seu boneco. Ó, coloca aqui, centraliza os pezinhos, ó. Passa bastante cola aqui nesse fundo de pé. E a gente vai colocar o corpinho aqui. A roupa, ela vai ser sempre mais compridinha, então, ela vai cobrir toda essa parte aqui do fundo do pé, não vai aparecer aqui nem essa cola, nem essa costura que ficou aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, aqui a parte de trás, ó, tá todo bem acabadinho. Eu vou colar na base, por isso que eu não coloquei acabamento. Então, agora aqui, nesse momento, se a roupa não for aberta, você vista primeiro a roupa para depois colocar a cabeça. Aqui no meu caso, minha roupa pode ser aberta, então, eu já vou colocar a cabeça para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu nem fecho, nem precisa fazer ponto. Segura com a tesoura, eu já dei uma cortadinha aqui, ó,
no meu feltro, já fiz uma aberturinha aqui na cabeça. Segura aqui com a tesoura sem cortar e encaixa, ó. Só de colocar, vocês vão ver que já ficou mais ou menos no lugar o pescoço. Agora, a gente vai fazer o ponto invisível. Enfia a agulha lá por cima da cabeça, e aí você vai dar um ponto no de baixo, no corpo, um ponto na cabeça, ó. Um ponto no corpo, um ponto na cabeça. Não deixa pra puxar, demorar muito pra puxar, porque pode quebrar a linha, tá? Aí, ó, ficou assim, a gente puxa, já fecha esse pescocinho. Continua até chegar do outro lado. Geralmente, aqui na parte da frente, se você não tiver feito um bom enchimento, vai precisar de colocar mais um pouquinho. Quando tiver nessa hora aqui, ó, se você ver que ele ficou sem queixo, que ficou afundado, você coloca mais um pouquinho de enchimento. Vai puxando para não ficar o ponto aparecendo frouxo. Apesar de que a maioria das santinhas a gente coloca algo aqui, uma passamanaria, que geralmente as roupinhas são bem fechadas, né? São bem tampadas. Mas é isso, ó, já estamos chegando aqui no final. Como eu falei para vocês, aqui nessa aula, eu tô mostrando a base de qualquer santinho ou santinha. Qualquer um que vocês forem fazer, o corpinho, a cabeça e o pé, é isso aqui. O que vai variar agora é a criatividade de cada um, o gosto, né, por fazer de uma forma ou de outra, e as características do santinho ou santinha. Aí, já estamos com a nossa base, ó, cabeça colocada, pé. Vou deixar aqui para dar para vocês verem melhor. E agora é só ornamentar de acordo com o santinho. Eu vou finalizar esses aqui e venho mostrar para vocês o detalhe. Já que aqui nesse vídeo a proposta era mostrar isso aqui, a base. Com essa base, a gente vai fazer todos os outros santinhos. Vou fechar um dos pequenininhos e mostrar para vocês a diferença. Olha só, agora dá para vocês terem uma ideia aqui de proporção, por que que é menor. Esse modelo a gente usa geralmente para santinhos que são acompanhados de crianças, igual a esse aqui, que é o São Marcelino, que eu estou fazendo. A Sagrada Família também são 2 adultos, né, e a criança, que é Jesus. Ou você pode utilizar esse molde menor também, que vocês podem ver que é a mesma coisa, para fazer santinhas menores, para ter valores menores, né, diferentes aí, tamanhos diferentes. Então, é isso, tá pronta a nossa base para caracterizar agora os santinhos. Aí, vocês devem estar se perguntando, mas e os braços? Então, os braços, como aqui nessa aula eu não estou ensinando as roupas, a caracterização é só a base, eu vou só falar um pouquinho. Olha, aqui estão os bracinhos. Vocês podem ver que eles têm proporção aqui no corpo, no desenho do molde. E geralmente eles são colocados aqui ou dentro das mangas, se o santinho de vocês for ter manga, ou dentro das vestes. No caso das santinhas, a gente faz aquela manga que é um círculo, e vamos colocar aqui, e o bracinho é só colado embaixo ou dentro, que geralmente ele vai estar assim nessa posição, segurando um tercinho ou algo parecido. Eu vou finalizar aqui a caracterização desse meu trio e mostro para vocês os detalhes. Meninas, finalizei agora aqui as nossas 3 pecinhas. Até virei a câmera aqui para dar para vocês verem. Vou mostrar os detalhes aqui dessa caracterização. Ó, vou começar pelos cabelos. Primeiro eu falei para vocês, né, que eu ia fazer os cabelos por fora. Então, aqui, ó, eu colo, faço essa montagem, vou virar para mostrar atrás para vocês, ó, como que fica a parte de trás dos cabelinhos. É só coladinho mesmo, fazendo o detalhe de cada um. Ó, a menina com a trancinha, o São Marcelino. Então, é isso que é o cabelo sobreposto. Podia ser também de lã, de linha, de acordo com o desejo aí de cada uma.
Na roupinha, como eu falei, se você não for, se a roupinha for toda fechada, você veste antes de colocar a cabeça. Essas aqui eu coloquei a cabeça primeiro para mostrar para vocês, então eu abri, ó, coloquei um outro detalhe na parte de trás, como se fosse uma vestezinha. Aqui na roupa do São Marcelino tá dando para ver, ó, que tá com a emenda que eu fechei aqui atrás na hora de vestir. Essa roupinha aqui desse trio é uma roupa inteira, ó, é feita já a costura, a manga com tudo. Depois é só vestir e colocar os detalhes. Os detalhes eu também coloco em feltro, ó. Aqui a Bíblia, a cruz, outra Bíblia. Sempre coloco um tercinho, uma florzinha para dar um acabamento, né? E é isso. Vou colocar a foto de algumas que eu já fiz aqui na continuação do vídeo, para vocês verem como que fica as variações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, se inscreva, compartilha para as amigas. E fica de olho que toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Beijo!